Olá, é muito bom estar no nosso segundo minicurso com vocês. É uma delícia poder fazer esse programa para os terapeutas. Nesse momento, nós estamos passando tão especial. Há poucos dias, nós tivemos uma perda que deixou uma frase bem significativa. Rir é um ato de resistência. E eu acrescento, estudar e conhecer também. Então, nessa Verdade. linha, a gente pensou nesses minicursos, né? Só reforçando, vocês sabem que quem se interessar pelo certificado poderá entrar em contato com a Rio Flor, passando os dados para que receba o certificado, certo? Quem não conseguiu acompanhar hoje, por algum motivo, todos os minicursos estarão disponíveis na página do YouTube da Rio Flor. Então, nós tivemos o primeiro com Célia Gouveia, com o tema Essências Solares nos Ciclos Femininos. Hoje nós teremos a aula com Lisete de Paula, nossa querida e eterna professora, com o tema Conhecendo o Bach e a Fórmula Rescue. E, em junho, nós teremos mais 2, sempre sexta-feira, porque é o dia do Café com Flor. Então, nós pensamos num Café com Flor especial nesses 2 meses. Dia 11, o pesquisador Mário Ciroa, do Sistema Pedra Branca, com o tema Construindo um Novo Campo com a Fórmula Guardião. E no dia 25, as pesquisadoras do Sistema Asas, Eliane Guerra e Tânia Tristão, com o tema Fórmulas para nos mantermos bem diante de situações extremas. Então, são pequenas gotas de conhecimento que serão ampliadas no nosso curso de formação. Como vocês já talvez saibam, outros não, eu sou Maria da Glória Coelho, coordenadora do curso de formação da Rio Flor, e nós, em julho, estaremos iniciando o módulo 1, primeira fase, que é um módulo inicial. Vamos estudar e aprofundar a vida, a filosofia e o sistema Bach, já iniciando conceitos de prática clínica. E, ao mesmo tempo, teremos o módulo 2, na sequência da turma que começou ano passado, o módulo 3, a partir de agosto, um pouco mais longo esse, vai até o ano que vem, em maio, e como um aprofundamento. O módulo 1, fase 1 e 2, nós temos o primeiro, conhecimento Bach, e a segunda fase, a parte de prática clínica, aprofundamento do trabalho terapêutico. No 3, nós temos o aprofundamento. São temas específicos onde se vê a luz de um sistema. Então, o terapeuta ele vai ter uma visão de alguns sistemas principais, tanto nacionais quanto internacionais, para depois, se quiser, fazer a formação em cada um deles. Tá? Então, essa, rapidamente, é a nossa estrutura do curso de formação. Mais informações, basta entrar em contato com a Rio Flor. Vocês têm aqui no canal o WhatsApp, o e-mail, e receberão as informações. Será muito bom conhecer vocês. Tá? Então, a nossa aula de hoje com Lisete, seja bem-vinda. Muito bom estar sempre com você. Obrigada, Glorinha. O prazer é meu. Agradeço muito a Rio Flor, né, essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o Dr. Bach, né, sobre a sua pesquisa.
É sempre bom nesse momento que a gente precisa tanto, né, de suporte, apoio, né? E os florais estão aí para fazer isso com a gente. Saúdo aqui as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão, não apenas os terapeutas, mas qualquer pessoa que esteja realmente interessada em conhecer, né, os florais e especialmente os florais de Bach. Eu sou facilitadora, além de terapeuta floral, sou facilitadora do curso de florais de Bach da Healing Herbs e do curso da Araretama, Essências da Mata Atlântica. Né? Então, hoje nós vamos dar uma pincelada numa coisa que é grande, longa, né, profunda. Tem milhares de livros hoje escritos sobre o Dr. Bach e a sua terapia, não é? Mas, especialmente nesse momento tão difícil, em todos os sentidos que estamos vivendo como humanidade, né? A palavra do Dr. Bach, uma palavra de amor, de incentivo e de cura, especialmente emocional, não é? Porque é nesse lugar, não é? O tratamento de floral ele vai direto na alma, curar a nossa alma ferida por tantas questões, não é? E trazer-nos, né, de volta a um estado de harmonia, alegria, equilíbrio, apesar de todos os desafios que sempre houveram e sempre haverão. Né? E a gente tem que passar por eles da melhor maneira que a gente puder e, mais do que isso, tendo uma ação positiva, né? Não é só a gente se melhorar, mas tendo uma ação positiva para que a gente possa contribuir também para a melhoria desse mundo, porque o mundo só melhora com a abertura de nossa consciência. Né? E também, né, Elisete, de acordo com o Bach, é um momento para nós crescermos, para nos conhecermos mais. Exatamente. Embora um momento de muita dor e muita dificuldade, e dentro de uma situação inusitada, a qual ninguém nunca passou, nós vimos muitos filmes de ficção sobre isso, mas nunca se imaginou vivenciar, né, uma situação dessas. Exatamente. É um momento de aprender o que isso vem, que mensagem vem nos trazer, o que precisamos aprender e mudar. Exatamente. Como sairemos desse momento, como sairemos, quais as diferenças, né, que nos serão apresentadas e Isso. o que nós podemos contribuir de positivo para essas mudanças. Exatamente. Então, eu vou abrir aqui um PowerPoint para a gente, para poder dar uma... Primeiro, para mostrar umas figurinhas, para não ficar chatíssimo, né, de ficar só aqui falando com vocês. Então, eu vou abrir um PowerPoint e a gente vai começar, então. Posso abrir, Glorinha? Ui, tenho que voltar aqui. Tá? Bom, conhecendo Bach, a fórmula emergencial Rescue. Nós vamos conhecer Bach em alguns aspectos da sua vida. Né? É pequeno, isso demanda, né? Pode ser rápido, pode ser pequenininho, mas a gente vai tentar aqui trazer com alguma consistência, né? O que foi a presença desse ser chamado Eduard Bach nesse mundo, nos poucos anos que ele viveu, né? Durante 50 anos. E qual foi a contribuição que ele deixou aqui para nós, que é uma coisa tão importante. Né? Então, quero começar aqui. Essas 3 palavras
estão escritas no... Quando eu fui à Inglaterra, que eu queria conhecer os florais, isso em 91, eu estava começando, né, essa jornada das flores, né? Nem trabalhava profissionalmente ainda, tinha conhecido os florais em 88, só comecei a trabalhar profissionalmente a partir de 92, e aí eu tive uma oportunidade de ir à Inglaterra e visitar o Bar Center. Foi assim uma emoção imensa, né? E na porta do Bar Center tinha uma placa, né, onde estavam escritas essas 3 palavras: simplicidade, humildade e compaixão. Essas 3 palavras, de alguma maneira, elas são um norte para mim, uma busca, né? O Dr. Bach, quando fala da simplicidade, ele fala da simplicidade, da nossa simplicidade, da gente reduzir, né, tudo aquilo que a gente tem de excesso, né? Quando você vai para a natureza, ela, apesar de complexa, ela é simples, né? Ela tem lá os seus estados, ela segue aquilo. Nós precisamos procurar a simplicidade, né? Porque a gente gosta de complicar as coisas, a gente gosta de muito, a gente gosta de exagerar, e a simplicidade também está no método que o Dr. Bach descobriu para fazer o floral. E ele, numa palestra, ele dizia para os médicos homeopatas, para eles não ficarem impedidos de utilizar esse sistema pela simplicidade, né? É uma simplicidade, digamos, aparente. É a simplicidade na feitura, mas é de uma complexidade que, quando foi criado, né, estávamos apenas começando a conhecer a física quântica, né? Não eu, porque não tinha nascido ainda, mas, né, a humanidade, naquele momento, estava começando a conhecer a física quântica, né? E os florais, eles têm uma complexidade neste lugar que até hoje a gente tem dificuldade de definir, né? Temos várias teorias, né? Mas uma dificuldade de definir essas essências, né, que são conscienciais, que são informação, né? Mas a busca sempre deve ser da simplicidade, né? Na simplicidade na nossa atuação, né? No atender as pessoas, no preparar as nossas fórmulas, né? Humildade, né? Nós, em geral, somos arrogantes, né? Temos muita dificuldade de baixar a cabeça, né? E, às vezes, a gente precisa baixar a cabeça, né? Uma das flores de Bach, né? Mais simplesinhas, né? Humildezinhas, que se espalha lá no campo, que as pessoas são estrelinhas, que as pessoas pisam, né? Nem veem, às vezes. É um floral que vai trabalhar isso em nós, trazer a nossa força, mas com humildade, porque a gente está aqui a serviço, né? E prestar um serviço pressupõe humildade, né? Uma pessoa arrogante realmente tem dificuldade de prestar um serviço para o seu semelhante, né? E estar a serviço da humanidade. E compaixão, né? Compaixão, então, ela abarca, né? Aí a gente lembra lá dos budistas, né?
o Dalai Lama, que fala tanto na compaixão. Aliás, ele é considerado o Lama da compaixão, como se ele se representasse aqui o Buda da compaixão, né? E a compaixão, ela é o amor expresso de uma maneira total e absoluta. É quando eu olho para o outro e eu entro em contato com o que o outro sente. Eu passo a estar junto com o outro. Eu percebo, eu estou junto. Eu não sou melhor, não sou pior, mas sou um com esse, né? Eu acolho, eu percebo que a humanidade hoje tem que trabalhar muito esse estado de compaixão, né? É uma busca, não é simples, mas necessária. Então, eu deixo essas 3 palavras para a gente começar, né? E aí vamos falar mais um pouquinho lá do Dr. Bach, né? Então, eu vou seguir mais ou menos quem foi ele, em que contexto ele viveu, como se deu a sua pesquisa e qual foi o seu legado. Essa é uma foto que, assim, depois que o Dr. Bach, depois dos 30 anos de idade dele, eu acho que eu ouvi dizer que tinha uma outra foto dele, mas é a única foto que, né, está por aí ao nosso dispor. Então, ela vem colorida, ela vem preto e branco, ela vem de várias maneiras, mas é sempre essa foto aqui, né? Então, vamos lá falar um pouquinho do Dr. Bach. Para ele, a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos. Eu vou ter que baixar aqui essa coisinha minha aqui, porque eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Será que eu posso, Glorinha? O que eu faço aqui? Bom, então, começando a falar do Bach, né? Eu coloquei uma frase dele aqui que fala muito de como é o que ele pensa, né? Como é que ele pensa a saúde. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, de nossos sentimentos e emoções. A saúde depende de estarmos em harmonia com nossas almas. Então, em cima disso, né, é que o Bach vai desenvolver todo o trabalho dele. Ele nasceu na Inglaterra em 1886 e se formou em medicina em 1916. Quando ele decidiu ser médico, ele tinha um grande propósito. Ele queria aliviar o sofrimento dos seres humanos. Nisso, ele teve uma busca, ele teve dúvidas, ele demorou a entrar para a faculdade de medicina, né? Ele tinha uma proposta assim, pessoal, muito espiritual, tanto que ele queria fazer teologia ou medicina, né? Mas trabalhando jovenzinho na fundição do pai dele, ele percebeu o sofrimento dos trabalhadores, né, que tinham medo de ficar doentes e não poder trabalhar mais. Então, ele falou, não, vou fazer medicina, né? Se decidiu por medicina e foi fazendo isso. Uma frase dele sobre a questão do sofrimento, né? Há um método bastante seguro de alcançarmos o alívio de todo sofrimento, a transformação do egoísmo em altruísmo. Se desenvolvermos suficientemente
a qualidade de nos fundirmos no amor e no cuidado para com aqueles que estão ao nosso redor, nos alegrando com a gloriosa aventura de alcançarmos conhecimento e ajudarmos os outros, nossas tristezas e sofrimentos chegarão ao fim. Esse é o grande objetivo final, perda de nossos interesses a serviço da humanidade. Bom, ele fez isso, não é? Ele dedicou a sua vida a esse propósito, não é? E, nesse sentido, ele foi buscando e buscando, foi um médico alopata, depois ele, cansado de mexer diretamente, ver tanto sofrimento direto, ele resolveu se tornar um patologista, e aí um imunologista, porque aí ele criou vacinas importantíssimas na época. Foi convidado para transformar essas vacinas em nosódios, que são vacinas homeopáticas, e ficou um tempo aí também, mas a busca dele era por alguma coisa que pudesse trazer o alívio para o ser humano através do belo, através que se pudesse transformar, através do positivo, né, que a gente fosse buscar. E ele pensava, o Criador de todas as coisas deve ter colocado na natureza algo que possa nos ajudar nesse sentido, né? E, enfim, a família dele vinha do país de Gales, e ele se lembrava da primavera nos campos de Gales, e aquelas flores todas, aquela alegria que vinha com a primavera. Então, ele decidiu ir buscar e fazer essa pesquisa. O Dr. Bach foi um homem que teve muito sucesso. O trabalho dele enquanto imunologista foi reconhecido, né, pelos médicos da época, que vinham de outros países para participar com ele daquelas pesquisas e discussões, né? Mas ele sempre esteve muito próximo de tratar também as pessoas que não tivessem condições de pagar. Ele tinha um consultório bem chique, assim, numa rua de médicos famosos, a Harley Street, mas ele mantinha um consultório em um outro bairro londrino, onde ele atendia gratuitamente. E todo o dinheiro que ele ganhava, na verdade, ele investia nas pesquisas dele, nos assistentes e tudo isso. Nessa busca pelas flores, ele, de 1928, ele resolveu viajar para ver, e aí encontrou 3 flores que ele preparou pelo método homeopático, mas ele começou a ver o resultado, e que era muito importante, então ele resolve abandonar tudo e partir para os campos para procurar as flores, né? Em 1930, ele deixa tudo. E aí, no país de Gales, ele encontra as primeiras 19, 2 delas foram feitas na Inglaterra, no período que ele tirava de férias, que ele ia para Cromer, né? E lá ele fez, por exemplo, o Cerato, foi feito aí. Mas os primeiros 19 florais foram preparados no país de Gales, e depois ele voltou para a Inglaterra e preparou as outras 19. Desde que ele se dedicou à medicina, ele era muito observador, achava que a medicina da época não era assim. Ele achava muito comercial, né? Se ele vivesse hoje, tadinho, ele ia ficar muito, muito angustiado. Mas
ele buscava, ele achava que era muito em cima dos sintomas, que devia ter alguma causa, que as doenças deviam ter uma outra causa, que se devia ir em busca das causas da doença. Então, ao mesmo tempo que ele procurava, né, praticamente, novas formas de curar as pessoas, ele desenvolvia seus estudos e textos onde ele buscava a real causa das doenças. Quando ele abandonou Londres e partiu para a busca das flores, ele, na verdade, queria coisas mais simples e foi deixando alguns textos para trás, mas conseguiu se recolher, né, a maioria dos textos dele, que estão... esse livro que eu estou mostrando aqui, Coletânea dos Escritos de Edward Bach, foi uma garimpagem mesmo, feita para achar a maioria dos textos, porque muitos ele queimou, jogou fora porque achava que não precisava. E tem 4 textos que eu acho muito bons. Algumas considerações sobre doenças e cura. É um texto de 1930, quando ele estava ainda começando a busca pelas flores. O Cura-te a ti mesmo, Somos a causa de nosso sofrimento e o Liberte-se. Tem outros textos, tem cartas, esse livro é muito completo, né? E quem quiser conhecer, né, as ideias do Dr. Bach e como, né, ele viveu, tem o livro da história da vida dele, escrito pela Nora Wicks, também, As Descobertas Médicas do Dr. Edward Bach, que são 2 livros fundamentais, né? Nessa busca, né? Nessa busca da real causa das doenças, ele observava os seus doentes, e aí ele descobriu que o temperamento era uma questão muito importante em como a doença se manifestava, né? Quando ele conheceu a homeopatia, ele então viu que Hahnemann já, né, usava esse olhar, né? Olhar a pessoa, né? Então, isso é uma base do trabalho de Bach, que vem da homeopatia. Tratar a pessoa e não a doença. A doença, ela passa a ser secundária, porque a maneira como essa pessoa leva a sua vida, pensa suas coisas, vive suas emoções, tem o seu temperamento, isso, de alguma maneira, vai mostrar como a doença nelas vai se desenvolver ou vai ter mais facilidade ou menos facilidade para sair dos estados, né, de doença. Ele faz esse trabalho durante de 1930 a 1936, né? Ele termina a pesquisa em 35, 38 essências e mais um floral emergencial, que ele chama de floral, ele que deu o nome de Rescue, o floral do resgate, da salvação, que hoje também tem o nome de Five Flower, porque Rescue Remedy é uma marca registrada, né? E todos os outros produtores de florais de Bach, porque ele abriu para todas as pessoas que quisessem, que tivessem vontade de fazer, ele mostrou como preparar, então é prerrogativa de todos que conheçam os florais e que utilizem o método que ele usou para preparar e ter as flores exatas, né, para preparar esses florais. Tá bom? Então, em 1936, em novembro de 36, ele já muito debilitado,
ele usava o seu próprio corpo como ferramenta, né? Como cobaia, né? Para encontrar as flores, ele sentia aquelas emoções e buscava as flores. Temos que lembrar que, com 31 anos de idade, o Bach teve um câncer de estômago enfim, foi inclusive desenganado. Deram 4 meses de vida. E ele, nesse período, estava no meio da pesquisa das vacinas dele, e ele disse, não posso, eu tenho uma missão nessa vida, e eu tenho que cumprir essa missão, então eu tenho que completar essas vacinas. E voltou para o laboratório, e trabalhava dia e noite, porque o tempo dele era escasso. E passaram-se os 4 meses, 5 meses, 6 meses, e ele teve uma sobrevida de mais de 19 anos, para ele poder cumprir aquilo que ele veio para fazer, que era nos deixar um sistema novo de cura, né? Um sistema que seria considerado uma medicina do futuro, não é? E ele nos deixou isso com muita, assim, deram o tempo certo para ele, né? Ele terminou a pesquisa em 1935 e veio a falecer em 1936, um mês depois de completar 50 anos. Pois é, né? A gente, quando fala da história de Bach, a gente menciona a época em que ele viveu, o contexto que ele viveu, né? Mas a gente fala meio en passant. Eu me lembrei de um vídeo de uma aula dada por uma excelente terapeuta floral, palestrante, professora de florais, que é a Rosana Souto, em que ela aprofundava mais esse contexto e relacionava exatamente com o tempo do Bach, né, e com a proposta da pesquisa que ele faz depois com os florais, né? Então, vamos dar uma olhadinha que contexto foi esse. E vocês vão perceber que hoje, né, a humanidade, porque as coisas são cíclicas, se a gente não muda, tudo aquilo que a gente já viveu volta de maneira diferente, mas volta. Então, nós hoje estamos vivenciando, né, um período na humanidade, né, que a gente, como disse a Glorinha, nunca pensou que ia passar por isso. Então, Bach, 1914, né, a 1918, né, aconteceu na Europa a Primeira Guerra Mundial, né? E claro que na Europa, apesar da Inglaterra ter ali, né, o marzinho separando ela do restante da Europa, ela pertence à Europa. E ela também foi envolvida nessa guerra, como a maioria daqueles países europeus. Foi uma guerra muito dura, né? De muito sofrimento, e logo depois, então a guerra já trouxe essa dor imensa. Nesse período, Bach queria participar da guerra, mas ele sempre foi um cara assim meio franzino, e ele queria ir para frente de guerra. Não, você vai ficar aqui cuidando dessa enfermaria, né? Era uma enfermaria de 400 leitos que ele cuidou durante a guerra, e que também foi dando para ele essa
noção de quanto a guerra, da violência, quanto tudo isso é sofrido, não é? E ali também ele começou a observar os temperamentos, né? De 1918 a 1920, quer dizer, a Europa derrubada, destruída, completamente, né? Não sei quantos milhões de mortos, né? Vem aí a chamada gripe espanhola. E essa gripe dizimou em torno... Tem uma discussão, tem gente que fala 20 milhões, tem gente que fala 50 milhões, né? Vamos ficar aqui nos 30 milhões de pessoas no planeta. Só no Brasil morreram em torno de 1 milhão de pessoas, né? E a gente vê o contágio era absurdo, não é? E aqui embaixo, nessa foto, a gente vê as camas uma do ladinho da outra, as pessoas morriam na rua. Enfim, o conhecimento era muito menor do que nós temos hoje, né? Mas hoje a Covid no Brasil está matando em torno, né? Já estamos chegando nos 420 mil mortes por Covid. E não é por falta de tecnologia, não é verdade? Então, e no mundo, né, hoje já estamos a mais de 1 milhão de pessoas mortas. Então, vê como acontecem coisas que vão voltando. Na visão do Dr. Bach, se a gente não muda, né? Se nós não trabalhamos a nossa consciência, se não vamos buscar os nossos defeitos, nós não conseguimos transformar nada, né? Então, primeiro trabalho conosco, né? A guerra é produto de insanidade, né? Da ganância, né? Do ódio que se destila, né? Irmãos que matam irmãos, né? Tudo isso movia o Dr. Bach muito profundamente, e eu até penso que o câncer que ele teve estava vinculado a esse sofrimento, a esse estresse, a essa ansiedade, a esse desejo profundo de encontrar algo que ajudasse essa humanidade. Passada a gripe, tem a quebra da Bolsa de Nova York, né? A Grande Depressão Americana, que derrubou, né, o dinheiro no mundo inteiro, né? O dólar já era, de alguma maneira, já dava essa medida aí, menos do que hoje, mas a gente pode ver que teve uma super crise em 2008, quando as bolsas despencaram lá nos Estados Unidos de novo, e aí o mundo todo foi saculejado por essa crise, né? Que não foi como a Grande Depressão. E aí você vê na foto as filas de pessoas desempregadas, né? Nos Estados Unidos tem essa foto dessa mulher, é uma foto icônica. Os fazendeiros perderam suas terras para os bancos, né? As pessoas foram jogadas, se tornaram os migrantes internos, né? Todos querendo ir para a Califórnia, que era a terra do sol, que era a terra da luz, né? Onde as vinhas, né, continuavam dando seus frutos, laranja. Então, todo mundo queria ir para a Califórnia. Mas como ir, né? Tem um romance muito interessante que se chama As Vinhas da Ira, que mostra a saga de uma família, né, que perdeu tudo num desses estados americanos mais de leste, e
que se dirige para a Califórnia. E essa foto dessa mulher, ela não é nem mais de sofrimento, né? É de desesperança, uma certa entrega, não uma boa entrega, mas eu não tenho o que fazer, né? Sem que a gente esqueça que, nesse período, 1930, né? E essa situação mundial, econômica mundial, foi até mais ou menos 36, por aí, né? O Dr. Bach faleceu em 36. Mas, a partir de 1930, já vinha se gestando na Alemanha, né, aquilo que depois deu na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. A Alemanha, saída da Primeira Guerra como perdedora, né, foi vencida, e com uma taxa de inflação altíssima, né? Dizia que para você comprar alguma coisa no supermercado, você levava um carrinho cheio de dinheiro, porque o marco não valia mais nada, né? Quer dizer, a crise econômica fomentando um estado de ódio, que tinha que se arranjar alguém para ser o bode expiatório de tudo isso, e aí foram os judeus, aí surge Hitler, que vai fazer toda aquela, né, com o nazismo, depois o fascismo na Itália, e isso vai gerar um outro, quer dizer, nós saímos como humanidade de uma guerra, não aprendemos nada, não aprendemos nada, uma gripe horrível, né? Passamos por uma queda de novo no mundo do dinheiro, também não aprendemos nada, entramos numa Segunda Guerra e continuamos não aprendendo nada. Dr. Bach viveu esse período e os florais que ele criou refletem essa necessidade da gente trabalhar tudo que nos leva a vivenciar dores desse tipo, né? Então, esse momento, no Brasil e no mundo, os florais são um alento para o sofrimento que todos estão passando. Então, como é que se deu essa pesquisa, né? Vivenciando todo esse sofrimento durante 3 décadas, Bach estava completamente alinhado com seu propósito. Ele realmente descobriu qual era o propósito e partiu com muita coragem e determinação para cumprir esse propósito. Trazer uma cura pelo positivo, pelo belo, pela transformação. Despertar nossas qualidades e virtudes, suplantando nossos defeitos. E assim, em 28, ele começa a pesquisa floral e conclui em 1935. São 38 essências que, ao final da pesquisa, ele divide em 7 grupos. Os florais de cada grupo vão nos ajudar a lidar com nossos pensamentos e emoções, propiciando autoconhecimento e agindo como instrumentos para a mudança. Quando eu falei da simplicidade do método de preparo, né, a gente tem aqui a foto do preparo da Rock Rose, né? Ele vai buscar na natureza a simplificação, foi o laboratório da natureza, não precisa de nada além de uma tigela de vidro, uma água buscada numa fonte próxima, as flores e o sol, né? Então,
usando os 4 elementos, né, que estão aí à nossa disposição: a terra, a água, o ar, que alimenta também, né, e o fogo, que é o sol, que funciona como nossa, a palavra foi embora, desculpa. Atingindo essas flores, é um catalisador, ele catalisa, né? Ele dá um choque nessas flores e elas deixam a sua informação se imprimir nessa água. E essa água impressa com essa informação será o preparo da essência floral. Para ele, cada um de nós tem uma missão divina nesse mundo, e nossas almas usam nossas mentes e corpos como instrumentos para a realização dessa missão, de modo que quando os 3 trabalham em uníssono, o resultado é a perfeita saúde e a perfeita felicidade. Quando ele fala, né, da perfeita saúde, da perfeita felicidade, isso é o ideal, não é? Nós temos que ir em busca de, né? Uma vez perguntaram para o autor de Veias Abertas da América Latina, que o nome me fugiu agora, o que era utopia. E ele, junto com... estava com um amigo cineasta, ele falou: vou deixar para esse meu amigo cineasta responder isso na Bolívia, numa universidade. E o cineasta deu a resposta, que é uma grande resposta. A utopia a gente nunca alcança, a gente caminha, é a estrada que a gente percorre, e cada vez que a gente pensa que está chegando, a utopia se distancia mais, mas enquanto isso nós vamos construindo, não é? Parte dessa utopia, né? Então, a mesma coisa é a perfeita saúde, a perfeita felicidade. Nós caminhamos, nós vamos nos autotransformando, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos abrindo o nosso coração para o amor, para a grande compaixão, para o serviço, e isso vai nos trazendo o equilíbrio, a harmonia e a felicidade. Então, o Dr. Bach, quando ele foi pesquisando no campo, não é? Experimentando as flores, ele começou a pesquisa meio que acabou sendo dividida em 3 partes, e a primeira parte foi a busca, que era o projeto básico dele, a busca dos 12 curadores, né? E quando ele terminou os 12 curadores, ele percebeu que faltava alguma coisa, que havia algumas coisas que duravam no tempo e que eram necessárias algumas outras essências, e aí foram os 7 auxiliares, né? Até aí nós temos 19 flores. Essas 19, a maioria delas, à exceção de 2, Agrimone e Cerato, foram todas feitas no País de Gales, né? As outras 19, que seriam as últimas 19, que é o nome dado a esse grupo, foram feitas na Inglaterra, para onde ele voltou, né? Foi para um lugarzinho pequeno, né? E lá na casinha que eles conseguiram alugar, que é o Bar Center hoje, e lá ele concretizou, terminou a pesquisa, né? Dos últimos 19. Depois de terminada a pesquisa, ele resolveu facilitar para as pessoas como utilizar essas essências. Então, ele dividiu em 7 grupos, que eram 7 grupos de temperamentos que ele vinha estudando
desde que ele era médico alopata ainda, né? E aí os grupos que têm tudo a ver com essa busca, né, de aliviar o sofrimento humano. O grupo para aqueles que têm medo, né? Hoje, uma das grandes questões nossa, com tudo que está nos acontecendo, é o medo. Então, foram feitos o Rock Rose, que foi o último dos 12 curadores, o Mimulus, o Cherry Plum, Rock Rose para pânico, Mimulus para medos conhecidos, Cherry Plum para o descontrole, para o medo de perder o controle, o Aspen, o medo do futuro, né? Olha como a gente está precisando de Aspen nesse momento. O Red Chestnut, o medo de que aconteça algo com os nossos entes queridos. Para aqueles que, o segundo, para aqueles que sofrem de indecisão, né? Cerato, para a gente trabalhar a nossa intuição, a nossa sabedoria interna. Esclerantes, para não ficarmos em dúvida, esse ou aquele, para nos dar determinação. Gente, para não desanimarmos, né? Para termos fé na vida, fé em nós mesmos. O gorse, que é uma maravilha, uma flor amarela, belíssima, que cobre os campos ingleses, que vem trazer esperança. O hornbeam, para a gente não ficar postergando aquilo que a gente tem que fazer. E o wild oat, que é o direcionamento, o propósito. Também para a falta de interesse no presente. Aqueles que ficam se alienando, negando, não está acontecendo nada, está tudo bem nesse mundo, então não preciso fazer nada, não preciso me cuidar, não preciso cuidar dos outros, não preciso nada, não é? Mas posso ficar muito preocupada, né? Fico preocupada, mas não faço nada com isso também. Então nós temos o clematis, que dá foco, ancora, honeysuckle, que vai trabalhar com o passado, né? Aquilo que a gente está preso lá atrás. Então, não me interesso aqui, porque eu estou preso lá atrás. Como era bom lá, anos atrás, como a vida era boa. A vida era boa, tinha seus problemas, hoje ela também é boa e tem seus problemas, né? E aí a gente tem que encarar o hoje para a gente construir o amanhã. Wild Rose é a alegria de viver, é o entusiasmo, né? Sair da apatia, né? Nós, enquanto brasileiros, estamos muito apáticos, as coisas acontecendo e a gente deixar todos acontecerem, né? E não nos movemos. Olive é para aquele cansaço absoluto, quando você não pode mais fazer nada, porque você está morto de cansado. White Chestnut só fica na minha cabeça, penso, me preocupo, mas não faço nada com isso. O Mustard, aí eu caio em depressão profunda, né? Então o Mustard vai, né, nos tirar desse buraco, nos colocar florezinhas amarelas, mostarda tomando os campos, né, trazendo luz. Chestnut Bud, parar de repetir padrões, vamos parar de ficar repetindo padrões. E aí vem o da solidão, que é o que a gente está vivendo hoje, né, com esse isolamento, e que viveram lá atrás também, né, durante a gripe espanhola, né? Water Violet, que é aquele que fica trancadinho lá, que não gosta de se comunicar com ninguém, né? E depois sofre porque ficou sozinho demais na vida. Empatins, porque quer sair correndo, fazer tudo depressa, tem questões com o tempo e acaba saindo lá na frente, ficando sozinho. Reda, que precisa de companhia, né? Quer ter companhia. Os Reda hoje estão sofrendo muito, porque eles querem ter companhia, ele quer estar na festa, na aglomeração, mas por isso a gente está vendo aí tantas questões, né? Para os excessivamente sensíveis a influências e ideias, aí vamos falar das pessoas sensíveis, né?
Agrímone, que é muito sensível, mas que também quer quer buscar a presença de todos, porque ela precisa da presença, mas guarda tudo dentro de si, né? Tem uma angústia profunda. O Agrímone vai trazer a verdadeira alegria para ela. Centauri, que eu já falei, aquela florzinha tão delicadinha que geralmente se baixa a cabeça de humildade é uma coisa, baixar a cabeça por submissão é outra, totalmente diferente. Então, no negativo, o Centauri é submisso, mas no positivo, ele é aquela força interna, delicada, mas firme, né, que vai nos levar a prestar o nosso serviço onde ele for necessário. O Walnut, que é o floral que nos protege das influências externas, né? Para a gente ter as nossas próprias ideias, não sermos levados pelas ideias dos outros, não sermos gado que vai ouvindo e vai seguindo, pensar nossa própria cabeça, né? Hoje em dia, isso tem que ser. O walnut tinha que ser colocado dentro da água que é distribuída para todo mundo. Holly para tudo aquilo que acontece e que a gente fica cheio de raiva, cheio de ódio, né? Então, Holly vai trabalhar em nós o amor incondicional, para o desalento e desespero, tempos negros, né? Larch, que é quando eu acho que não consigo nada, vai trazer ousadia, criatividade. Pine trabalha a nossa culpa, né? Culpa profunda, nos deixa num estado de desespero, não fiz o que devia, eu fiz errado, né? Aí vai nos trazer a consciência da nossa responsabilidade, mas não ter que carregar essa culpa. O Elme, essa tarefa está grande demais nesse momento para mim. Não, vai trazer uma dose de altruísmo, de entendimento que se aquela tarefa te foi dada é porque você aguenta, né? Sweet Chestnut é o desespero total, é quando não há luz no fim do túnel. Nesse momento, a gente precisa muito do Sweet Chestnut. Há luz no fim do túnel, a gente precisa enxergá-la. Star of Bethlehem é que vai trabalhar todos os nossos traumas, nas nossas perdas, tão importante nesse momento, com tantas perdas nesse mundo, né? Essa florzinha branca de 6 pétalas, né? O número perfeito, que é o número 6, ela vem nos ajudar, né? Vem realmente nos consolar. O Willow, para as mágoas, aquilo que a gente vai guardando, para o nosso sentimento de somos vítimas, para sair da vitimose, para olhar para o mundo com uma atitude mais assertiva, deixar de responsabilizar os outros por aquilo que nos acontece. Oak é forte, né? O carvalho, mas ele quer assumir tudo, fazer tudo, e aí vai se quebrar um dia. Então, é para aprender a sua força, mas também para distribuir os fardos. Não tem que carregar tudo sozinho. Crabapple vai falar da limpeza, né? Limpeza do nosso pensamento, vai trabalhar também a nossa autoestima, quando a gente não se relaciona bem com o nosso corpo. É considerado o antibiótico do sistema, né? E para o cuidado excessivo com o bem-estar dos outros. Nesse, Dr. Bach juntou todos os donos do poder, aqueles que querem dominar os outros, cada um de um jeito, mas querem dominar. Chicory, pelo cuidado, pela manipulação, né? Pela possessividade, mas trabalha o amor, não é? No seu aspecto positivo, especialmente o amor materno, aquele que acolhe, aquele que ajuda, né? Sem manipular. Vervém, estamos num tempo muito vervém, né? Em que todos falam e querem ter a razão daquilo que estão falando, eles é que estão certos e não escutam a verdade dos outros. Então, vai trazer esse lugar de
eu preciso escutar o outro também, né? Eu não só falar, mas escutar. Weine, outro tempo que a gente está vivendo de autoritarismo, né? Autoritarismo no mundo inteiro, né? Governos que se acham no direito de impor o que eles quiserem, pessoas ao nosso lado que querem impor também aquilo que elas querem. O Weine vai trazer uma coisa muito boa, que é a receptividade, que é a uva, a doçura da uva, não é? Beach, os críticos, aqueles que põem o outro para baixo, que está sempre vendo o pior no que o outro faz, a crítica exacerbada. Então, para essa pessoa também entrar em contato com isso, virar esse dedo que aponta, virar para si e descobrir, né, as suas inseguranças, as suas imperfeições e superar tudo isso. E Rockwater, que é aquele que se considera, não é perfeito, não é? Ele não se considera, mas ele quer que os outros o vejam como perfeito. A rigidez, não é? Tem que ser desse jeito, olhem para mim que eu sou o exemplo. Então, a gente já percebe com todas essas essências que o Ba realmente foi buscar essências que podem nos ajudar a nos transformarmos, não é? A trazer à tona as nossas qualidades e vivermos uma vida melhor. E aí, eu acho que estou gastando tempo demais, mas vamos ver. E aí, vamos pensar qual foi o legado que o Dr. Ba deixou, né? Eu gosto muito desse desenhinho aí, que é de uma inglesa, que foi contemporânea do Ba, Cecily Mary Barker, que eu acho que ela via os elementais das flores e ela desenhou as fadas das flores. E acho que tem a ver com essa fala do Ba aí. Quando percebemos nossa divindade, o resto será fácil. Cada um de nós é um curador, porque temos no coração amor por alguma coisa, por nossos animais, pela natureza, pela beleza de alguma forma, e cada um de nós deseja proteger e ajudar a melhorar o que amamos. Cada um de nós também tem compaixão por aqueles que estão sofrendo. Isso é natural, pois todos já sofremos alguma vez em nossas vidas. Assim, não apenas podemos nos curar, mas temos o grande privilégio de poder ajudar os outros a se curarem. E as únicas qualificações necessárias são amor e compaixão. Como filhos do Criador, temos dentro de nós toda a perfeição e viemos a este mundo apenas para podermos exercer nossa divindade. Assim, todas as provações e experiências pelas quais passamos não nos afetam, pois através desse poder divino, tudo nos é possível. Pois é, né? Somos todos curadores. Quando uma pessoa abraça amorosamente outra que está sofrendo, está sendo um curador. Quando tocamos a mão de um outro ser que está em sofrimento, estamos curando. Se ali nós estamos passando todo o nosso amor e nossa compaixão. E com os florais, nós temos essa oportunidade de nos ajudar e de ajudar o outro também nesses momentos difíceis. O legado de Ba foram seus florais, né? Mas esses florais, a aplicação deles, sem a filosofia do Ba, é uma técnica, né? E o que você está sentindo? Eu tenho muita raiva. Então eu vou te dar um role.
eu sou muito medroso, tenho muito medo, então eu vou te dar mímulos, né? Não é assim, né? Existe ali naquele ser um outro ser interno que está em sofrimento e que a gente precisa entrar em contato com este ser, né? Os sintomas são muito fáceis. Você atende uma pessoa, ela fala dos seus sintomas facilmente, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Geralmente chega com uma questão física, que o floral não vai, né, diretamente, não vai estar tratando, porque o que a proposta é a harmonia da mente e da emoção, e, secundariamente, o físico responderá, né? Então, mas nós temos que entender a proposta do Dr. Bach, qual foi a filosofia que o moveu, o que ele deixou para nós, né, para nos incentivar nesse processo de transformação através dos florais, né? Então, ele vai falar que a doença, em sua essência, é o resultado de um conflito entre a alma e a mente, e só será erradicada por meio de esforços espirituais e mentais. O que ele diz é que você pode tomar todo medicamento que você quiser, que se você não for verificar qual é o conflito que está acontecendo entre a sua alma e a sua personalidade ou a sua mente, aquilo pode melhorar ali, mas vai aparecer mais adiante de uma outra forma, não é? Então, a doença seria erradicada, né, por meio de esforços espirituais e mentais, né? Equilibrando que a nossa emoção, né, os nossos pensamentos, e nos elevando, né? A proposta de autoconhecimento e de crescimento pessoal e de transformação e de consciência é nos elevarmos. Nós viemos aqui para evoluir, né? Não simplesmente para viver uma vida qualquer. Não, nós viemos evoluir. E para isso, nós temos que nos conhecer. E ao nos conhecer, nos transformar. E aí ele diz, dentre tantas outras coisas, que eu tirei algumas frasezinhas, 2 grandes erros que a gente comete. O primeiro é não honrar os desígnios de nossa alma. Por quê? Porque eu lá dentro gostaria de fazer tal coisa, um tal trabalho, porque eu tenho certeza que isso me faria feliz. Mas eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso de... Então, os desígnios da nossa alma, aquilo que a gente trouxe para desenvolver, porque nós trouxemos... cada um de nós trouxe um talento, uma proposta para a vida, só que a gente esquece, né? E aí a gente vai fazer aquilo que a sociedade nos pede, que nossos pais impõem, né? Que de alguma maneira é o que será bem aceito, que é correr atrás do sucesso e do dinheiro, né? Então, quando a gente não honra a nossa alma, nossos desejos, é uma das formas de adoecer, né? E o segundo é quando nós agimos contra a unidade. Qualquer coisa que a gente faça para o outro, contra o outro, nós estamos agindo contra a unidade. Estamos agindo contra nós também, porque nós fazemos parte dessa unidade. Nós estamos todos juntos, todos somos um, todos somos irmãos nessa terra. Então, enquanto nós não entendermos isso, nós estaremos sofrendo porque nós estamos agredindo a unidade quando a gente agride o outro, quando a gente usa da violência física ou violência verbal, não é? Emocional, não é? Então, nós estamos agindo contra a unidade.
nesse momento, nós precisamos a unidade, que é o todo, o universo. Fazemos parte desse grande universo. Somos, cada um de nós contribui com um aspecto desse universo. Cada um de nós que se vai, a unidade, né? e que não cresce, a unidade perde com isso. Né? Ficamos mais fracos enquanto humanidade, unidade. Né? As doenças principais do homem são falhas. Então, ele vai falar, né, dos principais erros, dos principais defeitos, né, dos principais que nós trazemos, que temos dificuldade de transformar, como o orgulho, a crueldade. Aí todo mundo vai dizer, mas eu não sou cruel. Sim, todos somos cruéis. Muitas vezes uma frase que você diz para o outro é de uma crueldade atroz, você nem percebe, não é? O ódio, né? Isso que está graçando o mundo inteiro, o ódio, o egoísmo, só penso em mim mesmo, eu vou resolver meu problema, porque o resto, o outro que resolva, né? A ignorância não é o não ter educação, não. A ignorância é não perceber, né? O todo, é não perceber, não aprender, né? Com o que a vida nos dá, né? É ignorar aquilo que a gente recebe, né? Os nossos insights, as nossas intuições, né? As verdades que a gente trouxe conosco, que estão aí para serem aprendidas. Isso é ignorância. Né? Instabilidade, essa insegurança, né? Não sei, falta determinação. A gente precisa ter determinação para cumprir a nossa trajetória nesse planeta. E a ambição, que sempre ganhar algo mais, e sempre na ambição a gente está maltratando alguém, porque nós temos que pisar em alguém para alcançar aquilo que a gente quer. Todas essas e outras, muitas mais, são falhas contra a unidade. Depois ele vai falar em um outro trecho dos princípios, dos vários princípios, né? Que a gente é uma alma que está aqui transitoriamente, passa por um período aqui mais de aprendizado, né? E o último grande princípio, para ele, grande princípio é a compreensão da unidade de todas as coisas e de que o Criador de tudo é amor. Então, todo o tempo, Bá vai falar de amor. Todas as essências, mesmo que elas não falem diretamente em amor, elas estão trabalhando o nosso amor incondicional, o nosso coração que está aqui aberto para que a gente possa desenvolver essa harmonia, esse equilíbrio durante a nossa passagem aqui por essa terra. E aí, eu vou encerrar essa parte para a gente entrar no rescue, com uma das frases que eu gosto de todas, né? Eu gosto de todas, eu adoro o Cura-te a ti mesmo, o Liberte-se, eu amo todos esses textos do Bá. Mas essa frase, para mim, ela faz muito sentido para mim pessoalmente. Né? Eu sempre pensei que a vida, para você conseguir algo, você precisava de muito sacrifício. Um pensamento cristão muito forte nesse sentido, que eu fui criada, né, na religião católica, e o sacrifício era importante se você quisesse conseguir algo. E também para o serviço, né? O serviço que a gente prestaria à humanidade,
teria que ser através do sacrifício. Foi um aprendizado longo, né? Ainda estou aprendendo, mas essa frase sempre me lembra que a vida não exige de nós sacrifícios inimagináveis, impensáveis. Ela pede apenas para fazermos a viagem com alegria no coração e para sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Assim, se deixarmos o mundo apenas um pouquinho melhor do que era antes de nossa visita, então teremos cumprido nossa tarefa. Parece fácil, mas é um grande trabalho. Inclusive porque vai trabalhar com a nossa arrogância, a nossa necessidade de humildade. O pequeno trabalho que você faz, mas que ajuda o outro, traz alegria para essas pessoas. Esse é um grande trabalho. Então, nós vamos agora falar do emergencial, né? Já que nós estamos nesse momento, né, tão complicado, né, com todo mundo preso em casa, aqueles não estão presos, estão na rua, mas estão assustados, as pessoas estão vivendo há um ano, né, mais de um ano já, né, esse pânico, né, e o Rescue, ou Five Flower, porque aqui nós encontramos, no Brasil a gente encontra, acho que deve ter outras, mas as mais conhecidas, essências são o Rescue, né, que é uma marca registrada do Bacenter, e o Five Flower, da Healing Herbs, né? Todos dois ingleses, né? E são exatamente a mesma coisa, apenas diferentes nos nomes, né? E aí estão as 5 flores que compõem essa fórmula, né? Que foi a única fórmula composta que o Bach fez, porque, como ele dizia que cada ser é um ser, então ele não gostava de fórmulas prontas, né? Você é especial, mas e tem que ser tratado especialmente. Mas no decorrer das pesquisas, né? E ele fez um emergencial porque esse servia para todo mundo, né? No decorrer das pesquisas desses anos todos, de outros sistemas, inclusive, às vezes a necessidade de uma fórmula composta que entre junto com aquela fórmula individualizada é muito importante. Hoje nós encontramos muitos compostos em praticamente todos os sistemas florais do mundo, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do nosso emergencial. A flor que aparece aí é a Rock Rose. Então, como é que criou-se essa fórmula de emergência, né? Em 1932, Bach terminou a pesquisa dos 12 curadores. Rock Rose foi o último dos 12. E Bach o descreveu como sendo o remédio da salvação, o remédio da emergência, em casos de acidentes, de doenças, ou quando o paciente estiver muito assustado, apavorado, também para aquelas pessoas que estão em torno desses que estão sofrendo nesse momento. Então, também ajuda aqueles que precisam ajudar a quem está sofrendo naquele momento, né? E aí me lembra, eu estava em Fortaleza, na casa da minha filha, eu tenho um neto, e
aos 4 ou 5 anos, ele começou a ter umas ausências. Ainda não estávamos assim percebendo exatamente o que era, e eu estava visitando, e nesse dia à noite ele teve uma ausência, e eu fiquei meio estupefata, parada, sem saber o que fazer. Minha filha levantou, foi correndo no quarto, pegou o rescue, tomou algumas gotas, voltou correndo e deu umas gotinhas para ele. Eu, a terapeuta floral, fiquei impactada e ali parada. Mas ela, né, aprendeu bem e eu falei, como assim? Você tomou primeiro, não veio correndo para dar para ele? Ela falou, é igual avião. Né? Primeiro a gente coloca a máscara para poder ajudar o outro, porque se eu morrer, eu não posso ajudar o outro. Então, o emergencial ele funciona para todas as pessoas nesses momentos de crise, nesses momentos de estresse, de nervosismo, não é? Mas o bar começou com o Rock Rose. Então, tem uma história que é contada, não é? A Nora Wicks menciona essa história. Que em 1932, Bach passava o verão, ele sempre ia passar o verão, era muito frio no País de Gales, e ele viajava, então, para essa cidade costeira na Inglaterra, que fica a leste da Inglaterra, e passava o verão ali com alguns amigos, chamado Cromer, onde, inclusive, foi feita a festa dos 120 anos de idade do Dr. Bach, exatamente nesse lugar aí onde a foto está mostrando. E aí, ele estava lá, né, passeando, né, aproveitando o verão, e chegou a notícia de um naufrágio. E aí veio dar, né, na praia o barco, né, todo quebrado, ele acabou sendo jogado na praia com um barco de pescador, né, e o pescador ali dentro, agarrado, semi-morto, e então correram para chamar o bar. Ai, vem aqui, vem ver médico, né? Vem cá, vem ver, a pessoa está assim. Era um lugar pequeno, né? Não tinha nem hospital, tanto que tiveram que chamar ambulância na outra cidade. E aí Bach usou, ele disse, bom, o remédio de resgate e salvação que eu tenho é o Rock Rose, e foi esse que ele ficou usando, dando a cada 2, 3 minutos, molhando a boca do cara que estava inconsciente, e foi fazendo isso enquanto a ambulância não chegava. E quando a ambulância chegou, o homem já estava consciente e respirando melhor, e aí pôde ser mandado para o hospital, onde ele foi tratado e curado, né? Aí Bach sentiu, então, a necessidade de preparar uma fórmula de emergência, porque nesses casos, você ficar juntando um só, ele aborda um aspecto, mas, às vezes, aquela emergência tem outros aspectos. Então, ele acrescentou, ele só tinha os 12 curadores, ele acrescentou mais 2 essências aí, o Clematis e o Impatiens. O Clematis para quando nesse caso do cara que estava inconsciente, o Clematis era muito importante, porque ele ajuda a despertar, né? Ele traz a consciência, né? E o Impatiens é para quando há uma agitação, né? Na verdade, os dois são opostos, né? Se não precisar de um, o outro age. Se precisar do outro, o outro fica lá quietinho e... Então, Impatiens trabalha irritabilidade, destempero, agitação. Clematis para despertar para os estados de inconsciência. Esse foi o primeiro rescue. Em 1935, quando ele terminou a pesquisa,
ele acrescentou mais 2 florais, o Cherry Plum e o Star of Bethlehem. E aqui a gente tem as fotos dos dois também, né? A que está acima é o Cherry Plum e o Star of Bethlehem são 2 flores brancas que vêm acalmar o branco, né? Acalma, limpa, purifica, né? O Cherry Plum, então, para o medo de perder o controle, né? Ou para quando você está descontrolado, né? Para confusão mental, né? Aquele medo também de enlouquecer, quando sua cabeça está cheia demais, você não sabe o que fazer com ela, e você está pronto para explodir. Ele pacifica a mente, traz autocontrole, né? O Star of Bethlehem, para os traumas, para as perdas, né? Ele vai deixar o Rock Rose trabalhar apenas com o pânico, com o terror, né? Ele vai trazer para ele, para a responsabilidade dele, trabalhar os traumas, porque ele vai muito mais fundo nos traumas, né? Nas perdas. E ele traz consolo, traz transcendência quando nas situações em que não há consolo possível, né? Esse era um floral que devia ser dado a todas as pessoas que, de alguma maneira, participaram daquelas mortes todas no Jacarezinho. Aquelas mães, né, que, enfim, perderam seus filhos de uma forma tão dramática, que isso já se repete há muito tempo, não é? Mas a dor de cada uma é uma dor muito profunda, e a perda, não há consolo para essa perda. Então, o Star of Bethlehem, ele vem para ajudar a refazer esse tecido espiritual que foi esgarçado. As perdas, né, por essa doença Covid que está aí levando tantas pessoas, né? Então, o Star, ele vai realmente trazer esse lugar de consolo, né? Refazer, né, essa tessitura interna, né? A fórmula do Rescue Five Flower é, então, composta dessas 5 flores: Rock Rose, Impatiens, Clematis, Cherry Plum e Star of Bethlehem. O Rescue é usado para restabelecer o equilíbrio e harmonizar a pessoa em momentos de estresse na vida cotidiana, em acidentes, pânico, ansiedade, em todas as situações de emergência e desequilíbrio. Amanheço nervosa, daqui a pouco estou brigando com todo mundo. Pega o seu Rescue ali. Esse é um floral para ter em casa. Todos deveriam ter um vidrinho de Rescue ou Five Flower em casa, né? Aí, nesse momento, você vai tomando até você se reequilibrar, e aí a vida entra no aquilo que deve ser. Vou olhar com mais calma para as coisas, vou ver como eu posso resolver, sem ficar me destrambelhando por aí, né? Então, ele pode ser tomado até 5 em 5 minutos, 10 minutos, até sair daquele quadro. 4 gotinhas que você pode pegar do estoque, se não tiver água, direto na boca, não é? Ou num copo, não é? De água, e vai tomando aos goles. Ou no preparado de uso, que é um vidro de 30 ml, onde vai ter ali um conservante e água mineral e 4 gotas. Agora, a gente tem que ficar atento, porque tem gente que passa a vida tomando Rescue,
na verdade, está querendo apenas um calmante natural, né? Esses florais sempre vão atuar nessas pessoas, porque ali dentro, né, tem um potencial imenso. Mas você não está indo nas questões que você talvez tivesse que trabalhar. O Rescue ou Five Flower é um emergencial. A gente toma durante um tempo, depois para. Equilibrou, parou. Para isso, né, para as outras questões, nós temos os 38 florais que podem acompanhar esse processo terapêutico, um processo onde eu vou caminhar, crescer, aprender, evoluir, me transformar, né? Mas o Rescue também pode ser colocado dentro da sua fórmula, né, individual, né, ou preparado num vidro separado, você está precisando, aí toma em horários diferentes. E pode ser dado a qualquer pessoa, desde a mulher grávida, o bebê, a criança, adolescente, a pessoa na maturidade, na velhice e até na hora do desencarne. Também pode ser dado para os animais, né? E até mesmo colocado nas florezinhas ou nas plantinhas que você tem em casa, que sente que elas não estão bem, que elas tiveram ali um choque qualquer, tomaram sol além do que precisava, faltou água e elas não estão bem, vai lá e coloca, né, um Rescue misturado na água e a florzinha vai, a plantinha vai se levantar, né? Bom, o Rescue é um único, né, floral. Ele é uma sinergia de florais, né? Quando eles se juntam ali naquela fórmula, eles se transformam em outra coisa. Cada um contribui ali dentro, como a fórmula que a gente prepara para o nosso cliente. Cada um ali se junta, dão as mãos e formam uma coisa que tem os vários aspectos daquelas essências. A mesma coisa é o Rescue, ou Five Flower. Tá? Espero ter passado um pouco, né? É muita coisa, eu poderia falar aqui horas seguidas, mas também tem a paciência de cada um aí, né? Então, assim, antes de encerrar, eu gostaria de fechar com 2 florais importantes para tempos difíceis. Eu já falei rapidamente deles, vou tornar a mencioná-los. Um é o Gorse, que é o floral da esperança, da luz que atravessa os campos ingleses, porque o Gorse, ele floresce, tem 2 tipos de Gorse na Inglaterra, e ele está sempre florido, com neve, com frio. Então, e esse que o Dr. Bach fez, ele fica no auge na época da Páscoa. E a Páscoa fala de ressurreição, né? Então, esse é o floral que ajuda você a sair lá de baixo, né? É o que vai trazer a fé, desenvolve de novo em você a fé, a esperança, o saber que a luz está presente, né? O renascer, né? Lembrar que a gente olha para o sol, a luz do sol, ela nasce, essa flor é a flor do nascer do sol, né? É a luz do nascer do sol, é o renascer, e vamos renascer cada dia, né? Como o sol faz. E o Wild Oat, que é o floral do propósito de vida, do direcionamento quando nos sentimos perdidos, com medo do futuro, sem saber o que vamos fazer, qual será o novo normal. Não sabemos. Quando termina tudo isso,
que eu vou fazer depois? Tantas possibilidades ou nenhuma possibilidade. Ele faz o contato com os desígnios de nossa alma e a gente tem que aproveitar esse momento de isolamento para entender o que nossa alma pede. E aí, como uma seta, ele aponta para a meta, para o alvo, para a meta que vai ser atingida. Né? Então, aqui, à esquerda, está o Wild Oats e à direita, o Gorse. E eu queria agradecer essa oportunidade e eu espero que a gente possa ter aproveitado, né? Vou fechar aqui para eu poder me despedir. Isso. Obrigada, Glorinha. Espero que vocês tenham a paciência de ouvir todo o tempo. Não consegui aparecer porque ficava cobrindo o slide, mas isso também não tem a menor importância. A importância é aquilo que foi dito, que eu espero que tenha ajudado as pessoas que não conhecem, ou que conhecem pouco, ou mesmo as que conhecem, para relembrar, né? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento profundo, primeiro ao Dr. Bach, né? Que é o grande mestre dos florais, quem iniciou tudo isso para todos nós, que hoje se espalhou no mundo inteiro, com flores do mundo inteiro, outros sistemas incríveis, maravilhosos, inclusive no Brasil, com tantos sistemas nacionais maravilhosos. E agradecer a Glorinha, que está sempre disponível aí para nos encaminhar nessa tarefa de estar aqui enfim, online, né? A Rio Flor, nossa querida associação, né? Que procura sempre estar levando adiante a palavra da terapia floral, formando terapeutas que tenham consistência e que possam realmente contribuir para que essa profissão de terapeuta floral seja verdadeiramente reconhecida e valorizada, porque são profissionais que merecem, né, o nosso carinho, nosso reconhecimento, né? Como tantos outros de tantos lugares, mas a terapia floral precisa, né, desse reconhecimento. Tá bom? Obrigada. Então, gratidão. Lisete, muito obrigada. Foram momentos de beleza, de aprendizado e com certeza, de meditação. Gostaria de relembrar e reforçar que nós ainda vamos ter 2 minicursos em junho, e todas essas aulas fazem parte do curso de formação da Rio Flor, que vocês já está abertas as inscrições para o módulo 1 e para o módulo 3, e vocês podem entrar em contato para buscar todas as informações completas. Lisete é professora do módulo 1, e ela continua falando e aprofundando os conhecimentos sobre Bach e algumas essências que vocês tiveram a oportunidade de ter o contato hoje. Há outros professores também. Lisete, você pode falar um pouquinho do módulo 1? Então, o módulo 1, ele vai falar, a formação em Bach, né? Então, ele vai aprofundar isso que a gente falou aqui em 2 horas. Eu dou uma partezinha, mas tem mais 2 professores muito gabaritados, que são o Rogério Rebelo e a Luciana Jabuca. Então, nós dividimos entre os 3, né? E finaliza com a Célia Gouveia, que é a presidente não só da Rio Flor, mas do Conaflor,
que vai dar toda a prática clínica, uma introdução à prática clínica que será desenvolvida depois nos outros módulos, não é? Então, estão convidados para, e divulgar, por favor, né, para o primeiro módulo, que aprofunda bastante os florais de Bach, abrindo para o segundo módulo depois, que aí venham todos aqueles temas importantes para o terapeuta desenvolver o seu trabalho, quando começa também os atendimentos, né, os estágios, né, o tempo de estágio, e o módulo 3, que depois amplia os sistemas florais internacionais e nacionais. Então, é um curso completo, ele é um curso que equivale a um curso de especialização, porque tem mais de 360 horas, né? E convidados todos. Vamos lá? Então, gente, e além disso, talvez uma coisa boa desse período é que nós podemos ter acesso a esse curso de qualquer parte hoje, que ele continua online. Então, não há mais o impedimento do deslocar-se para o Rio para a aula. Então, isso é uma coisa, um ponto positivo que a gente tem nesse momento, certo? Verdade. Então, tudo de bom para vocês, se cuidem, procurem a vacina, né? Procurem ocupar-se com coisas positivas para que resistam e ajudem os que estão em volta a caminhar. E viva o SUS, que pode possibilitar a terapia floral para a maioria da população, se a gente continua tendo SUS, para que todos possam ter acesso. Então, até a próxima. Tudo de bom. Tchau, Lisete. Obrigada. Tchau, Glorinha. Obrigada.